Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, passado aí 40 dias depois da Páscoa, nós celebramos hoje então essa solenidade, uma grande festa na igreja, a festa então da ascensão do Senhor. Jesus volta para o Pai. E ao longo desses 40 dias que nós vivemos esse tempo da Páscoa, Jesus preparava o nosso coração enquanto igreja, para que a gente pudesse permanecer cada vez mais fiel a Ele. Finalzinho do Evangelho a gente acabou de ouvir. Depois que Jesus volta para o Pai, eles permaneciam no templo, e eles viviam com alegria, adoravam o Senhor. É essa a missão da gente ser igreja. Depois que Jesus então volta para o Pai, e o que a gente celebra hoje não é a despedida, não é uma festa triste que Jesus vai embora, muito pelo contrário. É a oportunidade que Jesus então nos dá de colocar em prática tudo aquilo que Ele ensinou. E essa é a missão da igreja, de ensinar a todos a permanecerem sempre fiéis. Eu sei que durante esse tempo da catequese, que vocês viveram aí 3 anos de formação, indo lá todas as semanas nos encontros, eu vou lá de novo, a catequista, eu estou com preguiça, eu tenho coisa para estudar, eu não vou não. Mas a gente ia, por quê? Porque a gente estava aprendendo as coisas de Jesus. E agora que a catequese acabou, não vai precisar aprender mais nada? Muito pelo contrário. A gente sempre vai ter coisas para aprender. O padre também viveu a catequese, depois eu entrei no seminário, aprendi mais coisas, e eu não sei tudo, porque Jesus é muito grande, Jesus é imenso. Por mais que a gente tenha a sabedoria dos homens, a gente nunca vai conseguir absorver a grandiosidade que é Jesus. E por isso que a gente precisa vir na missa, por isso que nós precisamos permanecer no templo. É de domingo a domingo, pedindo lá para o pai e para a mãe, para vir na missa, que a gente vai conhecendo mais de Jesus. Então aquilo que a gente vive aqui na fé, é para que cada vez mais Cristo cresça no nosso coração. O que vai acontecer hoje não é mágica. Nós vamos receber o corpo de Cristo e nós vamos ser santinhos. Não é assim. Basta a gente olhar para a vida da comunidade, basta olhar para o padre. A gente comunga de Cristo todo dia, e a gente tem ainda um monte de pecado, um monte de coisa para mudar. E a graça da vida é isso, da gente saber que aqui na igreja a gente tem a oportunidade de crescer. A gente pode ter um monte de pecado, mas quando eu venho no domingo na missa, quando eu me aproximo de Jesus, as coisas podem mudar. Eu dizia para vocês na segunda-feira, os que tiveram oportunidade de conversar comigo, aquele negócio que a gente vê no desenho, que tem sempre ali um anjinho, um capetinho influenciando a vida dos personagens, é assim na nossa vida. Para todos sempre vai ter um anjinho e um capetinha, falando para a gente o que a gente precisa fazer. E muitas vezes a gente tem ouvido a voz do capetinha, de desobedecer, de falar mal, de ficar no celular vendo bobagem, de pegar as coisas que não são nossas, enfim. O capetinha vai nos influenciar a viver o caminho do mal, da tristeza, das trevas, longe de Jesus. Mas existe também do nosso lado o anjinho, Deus, que vai mostrando para a gente o caminho do bem, a orientação das coisas corretas, para as crianças e para os adultos, para todos. E o que a gente escolhe? Qual o caminho a gente vai seguir? E é aqui na igreja que a gente vai então reorientando o nosso coração. Se existe uma tendência para o mal, é aqui que na igreja que a gente vai saber então entender as setas, o caminho que nos conduz para o bem, para que cada vez mais a gente entenda que é junto de Jesus que a gente vai encontrar o sentido, o caminho para a vida. Se perde quem quer, e ninguém nasceu para ter vocação do mal, ninguém nasceu para ser bandido, ninguém nasceu para ser criminoso. Nós nascemos para ser então o amor de Deus, para revelar o amor de Deus. E tem gente que se perde ao longo do caminho, de tanto escolher as coisas ruins, acaba se tornando monstro. E nós fazemos catequese, a gente precisa da igreja para que a gente não se transforme em monstro, mas para que a gente deixe Cristo crescer dentro de nós. E por isso que a gente se alimenta dele. Hoje vocês vão ter a oportunidade de comungar Jesus pela primeira vez. E quando a gente se alimenta de Cristo, a gente vai se transformando nele. A gente vai deixando que as nossas atitudes sejam atitudes do bem. E não é mágica. A gente não comunga só com a boca.
Eu dizia para vocês também lá no retiro, a gente vai sentir o gosto na boca, mas a gente precisa também comungar com a mente, com o nosso coração. Nós precisamos comungar dessa palavra, que é o próprio Cristo. Assim a gente vai fazer uma comunhão de verdade. Quanta gente que se aproxima aqui do altar para comungar, mas só comunga com a boca. O pensamento é contrário a Cristo, é a favor de um monte de coisa contrária à vontade de Deus. E a gente comunga de verdade quando que com a boca, o nosso coração e a nossa mente, nós tenhamos cada vez mais o desejo de ser parecido com Jesus. Eu comungo com a boca e com o coração. Eu quero ser todo de Jesus. E olha que coisas bonitas que ele disse hoje para nós. A primeira leitura e o evangelho são muito parecidos. Jesus então, voltando para o Pai, orientando a sua igreja, ele fala para a gente que nós não estamos sozinhos. Domingo que vem a gente vai celebrar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E Jesus então, antes de partir, ele quer deixar para nós esse presente, o Espírito Santo, para que a gente possa ser testemunha. E ser testemunha é uma coisa muito séria. É a gente ser uma carta de Deus. Todos nós aqui somos chamados a ser testemunha. A gente vem na missa, a gente celebra esse rito, e lá fora nós somos chamados a ser testemunha. Ou seja, eu revelo, eu falo para os outros, eu testemunho com a minha vida o que eu vivi aqui dentro do templo. Jesus pediu para que os apóstolos fossem as suas testemunhas. E é por isso que a gente é batizado, a gente recebe primeiro Eucaristia, Crisma, por isso que a gente comunga todo domingo, para que a gente consiga ser testemunha de Jesus, para que eu consiga ser uma carta de Deus. Cada batizado, cada um de nós, precisamos ser uma carta de Deus. Em qualquer lugar onde a gente chegar, que Cristo se revele nas nossas atitudes, no nosso rosto, no nosso olhar. Jesus reunido lá com seus discípulos antes de partir, ele diz: essa é a minha vontade, que vocês sejam a minha carta, que vocês me revelem, que vocês me testemunhem. E para isso ele envia o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma tudo na igreja. Vocês vão ver daqui a pouquinho, o padre vai consagrar o pão e o vinho, e o padre vai pedir o Espírito Santo. Não é o padre que faz, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma, é Ele que faz tudo na nossa vida. É Ele que transforma um homem, uma mulher pecadora em um santo, uma santa. É o Espírito Santo que faz. É Ele que transforma a vida da igreja. E é esse Espírito Santo que transforma a nossa vida, que vai nos ajudar a revelar essa presença de Jesus. Jesus disse mais no Evangelho: não se afasteis de Jerusalém. É a ordem para permanecer na igreja. Domingo passado a gente falava da Jerusalém, que é a imagem da igreja, e Jesus disse para os discípulos: não vão embora, não afasteis de Jerusalém. Então se amem na igreja, se respeitem, cuidem um dos outros. A gente está vendo a igreja cheia, né? Cheia de pai, de mãe, a comunidade que se faz presente, as nossas crianças, e assim precisa ser, todo domingo, a igreja cheia, não nos afastando de Jerusalém, da Jerusalém aqui na terra. E aqui na Jerusalém é a oportunidade de ser educado, de ser formado, de ser doutrinado. Não nos afastar de Jerusalém significa a gente ter esse amor cada vez maior por Cristo. Quando Jesus começa a subir, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é agora que vai ter a grande transformação, a revolução? Eles estavam esperando uma guerra, que Jesus ia fazer uma revolução externa, que os pobres iam vencer, e eles não tinham entendido nada. E Jesus então chama a atenção dos discípulos, como chama também a nossa atenção. A grande revolução que Jesus quer fazer é uma revolução interna, começa aqui dentro. E basta a gente olhar a vida de Jesus. Ele fazia coisas simples. Ele abraçava as crianças, tocava os doentes, dava comida para quem tinha fome. Essa foi a revolução que Jesus propôs. E tudo isso nós também podemos fazer. Um abraço, um sorriso, ser mais educado lá dentro de casa, prestar mais atenção quando o mais velho fala. É essa a revolução que Jesus nos ensinou. Passou a vida inteira fazendo pequenos gestos. E são os pequenos gestos que mudam o mundo. E vocês, crianças, e todos nós podemos fazer essa revolução todos os dias. A revolução do amor, que vai fazendo com que a gente seja mais parecido com Cristo.
Jesus então nos ensina no Evangelho de hoje, que Ele partindo, derramando sobre nós o Espírito Santo, Ele quer que a gente viva então essa revolução das coisas pequenas. E Jesus então, depois que sobe, aparece um anjo e fala: vocês vão ficar aí olhando para o alto, os discípulos todos ali meio abobados, olhando para o alto. Isso significa que a gente precisa olhar para o alto, porque lá é o nosso lugar, mas a gente vive aqui nessa terra. Então os dois extremos são muito perigosos. Tem gente que só vive rezando, olhando para o alto, querendo ir para o céu, mas não tem uma fé encarnada, não vive aqui o dia a dia, não ama, não respeita, não faz um ato de caridade. A fé, ela precisa conjugar essas duas realidades. Eu olho para o alto, eu espero de Cristo, eu confio que um dia eu vou morar lá, mas eu vivo aqui nesse mundo, nós vivemos, e nós precisamos então fazer com que a coisa aconteça. Eu olho para o alto, mas vivendo nesse mundo, eu vou dar um jeito de praticar e de vivenciar cada vez mais esse amor. O padre quer falar uma coisa direcionada principalmente para as crianças, sobre a primeira Eucaristia. Eu disse essa semana, a gente também rezava na comunidade Santo Expedito. No mundo, crianças, vocês vão conhecer muitas coisas. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Cristo durante o tempo da catequese, mas o conhecimento faz a gente crescer. Vocês estão na escola, vocês vão estudar, continuar estudando, alguns vão fazer faculdade, vão fazer cursos, vocês vão conhecer muitas coisas, muitas realidades, mas nada se compara a conhecer a Cristo. Então queiram conhecer a Jesus. Então é um desejo que precisa brotar dentro do nosso coração. E a gente conhece a Cristo na catequese, na vida da igreja e principalmente na missa. Vão conhecer muita coisa, mas nada se compara a conhecer a Cristo. No mundo, vocês vão ter muitas coisas, já tem. O pai e a mãe ali se esforça para dar o melhor tênis, para dar a melhor roupa, para oferecer o melhor brinquedo. E quando vocês se tornarem adultos, vocês vão trabalhar e vocês vão poder ter muitas coisas: casa, carro, dinheiro, conta bancária bilionária. Vocês vão poder ter muitas coisas, mas nada se compara a ter Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Não adianta nada a gente ter um monte de coisa e a gente não ter Cristo. Quanta gente que tem muito dinheiro, mas por não ter Jesus, tem uma vida triste. E se vocês querem ter uma vida feliz, queiram ter Cristo. Ter Cristo é ter tudo na nossa vida. Na vida de vocês, vocês vão amar muitas pessoas. Vocês vão amar o papai, a mamãe, vocês vão amar os amigos, os irmãos, a família, o vovô, a vovó. Vocês vão amar o cachorro, a gatinha. Vocês vão amar muitas pessoas. Aqueles então que começarem lá, se enveredar no caminho do matrimônio, vão encontrar aí a namorado, isso lá na frente, quando tiver 25 anos, porque ninguém vai namorar muito cedo, né? Vocês vão amar muitas pessoas, mas nada se compara a amar Jesus Cristo. Amem a Jesus, amem cada vez mais a Ele, conheçam, tenham e amem. Esse é o segredo da vida feliz. A oportunidade de todas as vezes, quando a gente se aproximar desse altar, saber que Ele se fez pão, Ele se escondeu dentro de um pão, para entrar na nossa vida, para que a gente pudesse ser mais parecido com Ele. Cada comunhão que a gente faz, a gente tem a oportunidade de deixar Cristo transformar a nossa vida. Ele transforma o nosso conhecimento, tendo cada vez mais Ele no nosso coração, a oportunidade de amar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da Eucaristia, porque é o alimento que nos fortalece. Eu dizia para vocês também lá no retiro, quando a gente se alimenta mal, a gente vai ficando todo estragadinho. Quando a gente vive uma vida desregrada na alimentação, as veias vão entupindo, a gente vai ficando podrinho por dentro. Então tem coisas que são gostosas que a gente não pode comer todo dia. Uma vez ou outra pode, né, Mauro? Comer um lanche, né? Tomar um refrigerante uma vez por semana pode, é permitido. Não pode tomar todo dia, porque senão a gente vai ficar ruim, a saúde vai ficar prejudicada.
E é por isso que a gente precisa, fazendo uma analogia, se alimentar de Cristo. Quantas coisas ruins a gente fica aí se alimentando, nos matando, nos afastando de Deus. Nos alimentar de Cristo, da sua palavra, da vivência da comunidade, dessa espiritualidade, faz com que a gente seja melhor, faz com que a gente cresça, que a gente se transforme cada vez mais em amigo de Cristo. Então comunguem, recebam o corpo de Jesus, é o remédio que vai sarando a nossa alma, curando as nossas feridas e nos aproximando cada vez mais dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.